É possível um homem que é obcecado por dinheiro, ganancioso, avarento, ladrão, ele mude de repente assim, do dia para a noite? À luz da Bíblia é assim. Isso aconteceu com um homem chamado Zaqueu. A Bíblia fala em Lucas capítulo 19 que Zaqueu era um homem cobrador de imposto e ele queria ver quem era Jesus. E é interessante que assim, ele não tinha problema nenhum. Se você for ver por que razão Zaqueu queria ver Jesus, não vamos achar algum motivo aparente, porque ele era funcionário federal, tinha um bom salário, era fiscal, com certeza devia ser bajulado por todos onde ia. Mas a Bíblia fala que esse homem queria ver Jesus. Ele não tinha uma filha doente como a filha de Jairo, não tinha uma esposa com um fluxo de sangue igual aquela mulher que há 12 anos sangrava. E a Bíblia não fala que ele tinha algum problema aparente, mas a Bíblia fala que ele queria ver Jesus. É interessante que ele vai numa estrada que ele sabia que Jesus iria passar por aquela estrada, e ele sobe numa figueira brava, porque havia uma multidão ao redor de Jesus, e essa multidão impedia Zaqueu de ver Jesus porque ele era baixinho. A primeira lição que eu aprendo aí é que muitas vezes você toma uma decisão para ver Jesus, para ir até Jesus, para se encontrar com Jesus, e presta bem atenção que sempre que você toma essa decisão, há uma multidão de problemas que de repente se levantam para que você não chegue até Jesus. Porque todas as vezes que você tomar uma direção, que você decidir tomar um rumo, seguir um caminho, e esse caminho for te levar mais perto de Deus, sempre haverá uma multidão de empecilhos. Presta bem atenção quando você de repente decide orar um pouco mais, quando você fala assim, vou orar um pouco mais, eu vou me dedicar um pouco mais à palavra, eu vou fazer isso, mas toda vez que você toma uma decisão, que essa decisão vai te levar mais perto de Deus, presta atenção, há uma multidão de empecilhos. Por que disso? Porque cada passo que você dá mais perto de Deus é um passo mais longe do diabo. E o diabo não quer ficar sozinho. O diabo não quer ficar sozinho. Por isso ele sabe que quando você vai de encontro a Jesus, você pode se tornar um problema para ele amanhã. Porque de repente Jesus te transforma, ou Jesus faz algo que muda a sua vida, e você vai virar uma pedra de tropeço no sapato do diabo. Por isso ele não quer que você vá até Jesus. Por isso que sempre há uma multidão de problemas que se levanta todas as vezes que você decide ir até Jesus. E é interessante que Zaqueu, para ver Jesus, ele teve que subir numa figueira brava. Porque aonde ele estava, sua visão não permitia enxergar Jesus. E ele teve que subir numa figueira brava. Segunda lição que eu aprendo aqui é que se você realmente quer ver Jesus, você tem que tirar o pé do chão. E tirar o pé do chão é acreditar em tudo aquilo que a Bíblia fala, é viver praticamente, como diz aí fora, é viver nas nuvens. Porque veja bem, se você não estiver disposto a tirar o pé do chão, você vai ficar num ponto onde você vai olhar para Jesus da mesma forma que o mundo olha. Um homem que não pode, assim, alguém que de certa forma não pode mudar a vida deles. E se você quer ver Jesus, você tem que tirar o pé do chão. Em outras palavras, tem que ficar doidinho. Todas as vezes, todas as pessoas que ousaram buscar Jesus por alguma razão, sempre foi reivindicado delas fé. Sempre foi reivindicado fé. E é interessante que a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, se você quer ver Jesus, você tem que estar disposto a tirar os pés do chão. Porque com os pés no chão não enxerga Jesus. É interessante que a Bíblia fala de 2 ladrões que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus. Um olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós. E o outro disse: nem estando na mesma condenação de Deus, você ainda tem vergonha, não tem coragem de falar isso. E ele fala: Senhor, no teu reino lembra-te de mim. Este homem que estava ao lado de Jesus não estava perto dele quando ele curou a filha de Jairo, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele deu vista a Bartimeu. Este homem não estava perto. Quando Jesus estava livre, quando Jesus aparentava ser um Senhor livre. Agora, o que está diante dele é um homem pregado na cruz, incapaz de se mover. E é interessante que ele viu além desse homem, além da cruz. Porque ele fala: Senhor, no teu reino. Ele viu mais adiante. Por isso Jesus olha e diz: em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele teve fé e ele viu além da cruz. E eu gosto da parte quando Jesus chega embaixo da figueira, olha para cima e fala: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa. Olha só, é normal você pegar esses pastores famosos hoje, esses homens de nome, eles vão atrás de multidões. E Jesus nunca foi atrás da multidão. A multidão ia atrás de Jesus, mas Jesus não ia atrás da multidão. Jesus ia atrás de um por um, dando assim sinal para a gente, mostrando a importância de cada um. E Jesus disse: me convém pousar e ir até sua casa hoje. E a Bíblia fala que mais do que depressa Zaqueu desce. Você não vê Zaqueu gritando: ei Senhor, olha eu aqui. Jesus não ouviu as palavras da boca de Zaqueu chamando por ele. Mas Jesus ouviu o clamor da alma de Zaqueu. Com certeza o coração de Zaqueu estava clamando por algo que o dinheiro dele não dava para ele. Você vê isso porque quando Jesus vai até a sua casa, Zaqueu sai falando: Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo o que eu tenho, eu divido. É interessante que este homem se converte de uma forma milagrosa, porque Jesus não fez, a Bíblia ocultou o que aconteceu dentro da casa de Zaqueu. Só fala que Jesus entrou na casa de Zaqueu e Zaqueu saiu mudado. Primeiro porque é desse jeito mesmo. Porque todas as pessoas que realmente recebem Jesus em suas casas, elas não ficam mais como estavam e elas são mudadas. E Zaqueu sai dizendo: olha, se eu roubei, eu devolvo, o que eu tenho eu divido. É interessante que a lógica de Zaqueu agora é mudada. Agora ele não quer mais ter, ele não quer mais ganhar. Agora ele quer dividir. Porque ele ganha algo que ele olha para aquilo que ganhou e compara com aquilo que ele tem. Ele fala: não, o que eu ganhei é muito mais valioso do que isso que eu tenho. E ele se desprende com tanta facilidade de tudo aquilo. Eu conheço várias pessoas que, se tivesse lá no dia do milagre, na casa de Zaqueu, ia falar: então, você não quer mais? Dá para mim. Eu conheço várias pessoas que, se estivessem lá: é mesmo? Então você vai dividir? Divide comigo. Aquilo que Zaqueu estava prestes a jogar fora, eu conheço muitos que iriam pegar. Pessoas cegas, que não enxergam o que tem e o que não tem valor. Porque agora o que enche a sua alma não dá para comparar com aquilo que ele tinha. Por isso ele se desprende. Porque é este o papel do Evangelho: nos desprender daquilo que nos prende.
Isto é o que o Evangelho veio fazer. Veio nos libertar dessas coisas que nos fazem fincar os pés no chão, essas coisas que fazem com que homens se matem. O Evangelho veio para fazer isto, porque esta é a função de Jesus, nos libertar. E eu perguntei uma vez assim para Deus, falei: Senhor, mas afinal de contas, o que aconteceu dentro da casa de Zaqueu que ficou escondido? E para mim soou uma voz dizendo: só sabe disso quem recebe meu filho em sua casa. Nós só vamos saber a resposta o dia que tivermos Jesus dentro de nossa casa. Se gostou desse vídeo, compartilhe, comente e me siga para acompanhar os próximos vídeos. Deus abençoe.